Desde já, boa tarde, espero que esteja a ser audível para quem está no Zoom. Começar, obviamente, por agradecer as palavras da Filipa, colega, amiga, com quem vamos partilhando de alguns anos esta parte, um percurso muito próximo e muito comum. Portanto, é com grande prazer e satisfação que a tive ao meu lado para lançar esta iniciativa. Na verdade, corresponde a uma segunda sessão, um segundo momento do tal ciclo Tubos de Ensaio que está a ser organizado no interior do grupo Culturas e Sociedades de Encontro. O que vai ser objeto da apresentação hoje é, sobretudo, um projeto de investigação que recentemente foi iniciado. O início, a data de arranque, foi justamente em novembro do ano passado, 2022, e, portanto, está com 3 meses de execução, mas terei a oportunidade de desenvolver um bocadinho mais estes aspectos e também dizer que vou adotar um tom sobretudo informal. A ideia é ter aqui uma conversa relativamente à vontade, solta, sem grandes problemas de constrangimento, e, portanto, vou avançar então agora propriamente para a apresentação do projeto. Sintam-se à vontade e confortáveis para questionar, se for o caso, ou então para deixar essas perguntas para o final, talvez seja mais ordenado e sistemático dessa maneira. Novamente, por dar conta do título do projeto, no fundo, pretendeu-se que o próprio acrónimo que o antecede seja autoexplicativo, em certo sentido, Body and Soul, e depois é seguido por um título que também se pretende que seja sugestivo para indicar aquilo que o projeto persegue em termos dos seus objetivos e do seu objeto de investigação. Chama-se, portanto, Representações do Corpo e da Alma em Portugal na Idade Média, e trata-se de um projeto de investigação exploratório, o que cabe aqui também explicar convenientemente. Eu creio que explicação prévia, para dar conta de explicar porque é que se trata de um projeto exploratório, e ele é, em boa medida, o resultado de uma iniciativa do Centro de História, que quero saudar, já tive a oportunidade de saudar em outras instâncias, e que pretende construir um lastro de trabalho que seja suficientemente forte para tentar constituir posteriormente uma candidatura para concursos científicos que são abertos pela agência que é em Portugal. Tem o pelour da investigação, que são projetos extremamente competitivos. Aliás, a Filipe poderá falar disso também com bastante propriedade, e são, no fundo, projetos que carecem de uma consolidação bastante grande para terem pelo menos a possibilidade de um sucesso que se procura. Isso permitirá depois fazer uma investigação e uma pesquisa já muito mais solta da perspectiva financeira. Isto é com muito mais liberdade, muito mais liberal, se quisermos utilizar o sentido da palavra liberal, no sentido em que corresponde a um conjunto de financiamentos bem mais interessantes, mas não deixa de ser, de saudar esta iniciativa do Centro de História. Foi por aí que eu comecei, visto que permite já criar uma base que seja um substrato para um trampolim para essas candidaturas a projetos de outro fogo e de outra dimensão. Portanto, esse é o ponto de partida. Isto inclui-se dentro de um conjunto de outros projetos que são financiados com estas condições que acabei por expor, e, portanto, é nesse âmbito que ele aparece e começa por se desenvolver. Portanto, isso aqui é talvez um aspecto menor, mas vou falar um pouco da petite histoire, não é? Como dizem os franceses, e é disso que também aqui faço um pouco eco, na perspectiva de tentar perceber como é que este projeto surge e de recuar às origens do projeto. E ele confunde-se, de alguma maneira, com o início de uma unidade curricular que eu neste momento estou encarregado de fazer a docência, que é a Unidade Curricular de Imaginário Medieval, e como isso, de alguma maneira, abre os meus horizontes de investigação e colocou-me no terreno das representações e das mentalidades, e
tirou, ou trouxe para mim, melhor dizendo, uma vontade de desenvolver algum trabalho mais sustentado nessa área, e de alguma maneira ele também vem ao encontro daquilo que é o meu interesse fundamental, que tem a ver com a história da cultura no lato sensu, e, portanto, tem pleno cabimento, diria eu, dentro dos estudos que geralmente venho desenvolvendo. O projeto também parte de uma premissa importante neste tipo de trabalhos, que é a busca de uma certa originalidade, a inexistência ou pouca existência, ou a raridade de trabalhos que têm a ver com este contexto da história do corpo em Portugal, sobretudo. Também um pouco mais à frente poderei desenvolver um pouco mais esta questão, mas o que é facto é que em Portugal o que houve foi apenas aproximações um bocadinho tenteantes, nunca muito desenvolvidas, que abriram alguns caminhos, mas nunca tiraram daí as devidas consequências, e portanto há trabalho efetivamente que pode ser feito, e há espaço para este tipo de projeto, que acho que pode efetivamente trazer coisas novas, porque de facto quando se faz uma abordagem à história do corpo em Portugal na Idade Média, geralmente o que acontece é o transpor uma realidade que é uma realidade transfronteiriça, muitas vezes centro-europeia, no pressuposto do que o que existe é uma grande afinidade de interesses e de tendências que ecoam dentro do mesmo espaço, na mesma altura. Ora, isso carece de alguma demonstração, e portanto nem que seja para fazer essa demonstração tout court, valerá a pena fazer o trabalho, sendo certo que é muito possível que poderemos encontrar, sim, deve ser dito, novas especificidades, e portanto há uma certa expectativa em termos do que o projeto pode trazer. Impunha-se, portanto, esta explicação prévia que diz, sobretudo, respeito à origem do projeto, e depois a tentativa de desenvolver o assunto partiu de alguns tópicos que foram sendo identificados à medida que as leituras se foram aprofundando, e eles muitas vezes aparecem de forma um pouco dual, muitas vezes quase como opostos ou complementos, e aqui estão nestes tópicos colocados até de uma forma se calhar não tão ordenado ou tão racional quanto deveria, mas pelo menos estão alguns temas que podem constituir-se como apostas de pesquisa, todos eles, alguns deles a ver consoante se desenvolve o processo, e isto decorrerá muito daquilo que são os encontros da equipa de investigação que vai direcionando a pesquisa, mas também, como disse há pouco, da longevidade que possamos dar ao projeto. Um parênteses para dizer que o projeto, independentemente de conseguir obter ou não um financiamento mais substancial por parte da FCT, a intenção é continuar a fazer algum trabalho, obviamente depois com limitações de ordem financeira, mas efetivamente que a pesquisa não se esgote neste mero incidente de um ano em que se tenta fazer algum trabalho. A proposta é tem uma ambição maior, e diria que a investigação não deve ficar completamente dependente dos ciclos de financiamento e das modas que muitas vezes imperam neste tipo de opções. Portanto, aqui sem o cuidado de ser demasiado literal, mas o que o PowerPoint ou a apresentação já mostra é, então, aqui algumas virtualidades que a história do corpo tem, e que ramificam para muitos aspectos, desde a ideia do símbolo, do corpo humano como símbolo, a dualidade entre o corpo e a alma, que é um aspecto importante a explorar no âmbito do projeto, as questões ligadas ao bem, ao mal, que são tão coladas à Idade Média, bem como outras épocas, mas têm em particular a cuidado quando se trabalha a Idade Média. Portanto, estão aqui efetivamente de forma um pouco sem demasiado cuidado ao critério, mas expostos a algumas possibilidades de avançar e progredir nesta área de estudos.
De uma forma, então, agora sim, um pouco mais sistemática, mostrar aquilo que é o título do projeto. De resto, isso foi uma opção do Centro de História. Houve uma tentativa de modelar os projetos à imagem daquilo que são os projetos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, o que é útil, porque isso já permite depois fazer um trabalho muito mais orientado. E, portanto, tendo isso em conta, seguiu-se essa parametrização, essa forma de funcionar que já permite agenciar este tipo de informação. Body and Soul, o acrónimo, representações do corpo e da alma em Portugal na Idade Média, já ficou dito. O imaginário da civilização ocidental em formação, porque é também essa outra das direções da pesquisa, já ficou talvez mais ou menos implícita na minha explicação inicial, porque é muito ligado ao tema do imaginário e das representações, e isso é sobretudo o que interessa neste capítulo. A palavra-chave também dizem bastante sobre aquilo que o projeto pretende ser, e portanto elas de alguma forma também são bem ilustrativas. Falar em história das representações, na história do corpo, nas fontes artísticas e textuais, no imaginário da civilização ocidental, são tudo aspectos que irei tocar ao longo desta apresentação. Procurei também não ser demasiado longa, mas pelo menos não falhar alguns ângulos importantes para aportar ao projeto. Objeto de estudo, representações do corpo e da alma, isto ficará ainda melhor clarificado um pouco mais à frente, e depois uma definição, quer cronológica, quer espacial, da abordagem. Quando o título fala em Portugal, isso já nos coloca, portanto, no espaço indicado, representações que são encontradas ou que se podem recensear relativamente ao reino português, para aquilo que é o momento da sua fundação, até, sobretudo, ao final do século XV, o que, genericamente, dá o contexto da Idade Média portuguesa e, portanto, apesar de não ser uma realidade tão homogénea como se fosse a pensar, dá uma consolidação suficiente para que o assunto possa ser tratado de uma forma integrada e com também alguns critérios de racionalidade pelo meio. A equipa vai procurar, vou falar agora um pouco da composição, da formação do número de investigadores e como eles estão organizados e quais as razões para a sua escolha, para transmitir que o projeto pretende arrancar a partir da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Isso é uma opção tanto conceptual quanto uma opção logística. Pensámos que seria mais fácil efetivar contactos, reuniões, ter uma relação mais próxima e imediata se partíssemos do interior da Faculdade de Letras, sobretudo porque dentro da Faculdade de Letras vamos encontrar várias disciplinas, vários campos de investigação que podem ser úteis na visão mais conjunta do projeto e que podem contribuir de uma forma bastante pertinente para a sua execução. Achámos que tínhamos aqui uma massa crítica suficiente para dar este ponto de partida para o projeto. Recorremos, no entanto, a uma consultora externa. Eu vou colocar alguns nomes depois nestas descrições um pouco genéricas, mas fomos buscar uma consultora externa justamente porque foi alguém que trabalhou nos assuntos ligados com as representações e tem uma formação que é particularmente útil, sobretudo para o tratamento iconográfico, e isso tínhamos algum capital de experiência na faculdade, mas achámos que poderia ser útil acrescentar alguma mais-valia, e depois também dizer que a equipa pretende ser compósita e heterogénea a vários títulos. Desde logo pela diversidade de percursos, como aqui a apresentação descreve, e tem uma perspectiva inclusiva, de integrar desde doutorados com vários anos de experiência, com funções docentes, com percurso de investigação já consolidado, até jovens investigadores, porque é aí que entendemos que pode, a partir sobretudo dos contributos dos jovens investigadores, fazer alguma correia de transmissão e pretender que o projeto
continue a dar resultados já mesmo depois da sua conclusão formal. Portanto, esta ideia de procurar reproduzir e multiplicar os efeitos do projeto de uma forma benéfica é também algo que move o projeto. Portanto, a própria diversidade dos percursos académicos, daí decorre o facto de ser um projeto intergeracional e, portanto, aqui a tentativa é, de facto, de pôr em contacto diferentes ciclos, diferentes momentos de investigação e o espelho disso é justamente a composição da equipa a que chegarei muito rapidamente. Só fazer aqui uma ênfase na questão da interdisciplinaridade. É verdade que é às vezes uma espécie de um chavão, um leitmotiv importante nos dias que correm, no que diz respeito aos projetos de investigação, mas efetivamente há vantagens óbvias em trabalhar e juntar pontos de vista diferentes, é disso que trata a interdisciplinaridade, e no caso da história do corpo isso é particularmente verdadeiro. Temos desde logo contributos ligados à filosofia, aos estudos literários, à história da arte, que esses já estão incluídos no projeto através das pessoas que nele foram incorporados, mas também possibilidades de aumentar os pontos de vista, somando a isso depois, há aqui uma repetição, mas somando a isso depois abordagens que vêm do domínio da psicologia, da antropologia, da sociologia, que são também úteis. A ideia não seria nunca esgotar o tema, obviamente, e portanto esta lógica de projeto embrionário ou exploratório também faz com que algumas destas vertentes neste momento não estejam a ser consideradas, mas elas podem vir a ser consideradas na sequência do que está neste momento a ser feito, portanto criando aqui várias camadas que vão acrescentando à visão global. Esta é a equipa de investigação tal como está constituída neste exato momento. Já houve em relação ao núcleo inicial algumas adições, algumas que decorrem de orientandos que estão a trabalhar em temas contíguos ou muito em cima do tópico das representações, outros que têm inclusivamente a ver com algo que o projeto também vai procurar trazer em seu benefício, que é a questão das humanidades digitais, e portanto temos aqui alguns contributos que vêm de outras áreas e que foram já acrescentados à equipa inicial. Portanto, estamos perante uma equipa que não é, longe disso, um resultado acabado, uma soma de partes que não crescerá. A ideia é justamente o contrário, é tentar ser abrangente e inclusivo, como há pouco dizia, neste tratamento. Deixei de fora, há pouco, a referência à consultora. A consultora é a professora doutora, como preferirem, Adelaide Miranda. Ela neste momento já está aposentada, mas ela pertence ao Instituto de Estudos Medievais e tem um trabalho quase único no contexto português, que faz o levantamento exaustivo de muita da iconografia, e essa é uma vertente importante que o projeto terá em consideração, como se verá. Desta equipa, alguns nomes já serão mais familiares, sobretudo porque alguns dos que estão presentes e estarão em Zoom já os conhecem enquanto colegas ou enquanto professores, mas, no fundo, sublinhar então aquele aspecto de termos pessoas ligadas ao Centro de Estudos Angolísticos, portanto, na vertente da literatura medieval. É sobretudo essa área para que aqui se constituiu a aproximação, ao contacto, mas também pessoas ligadas à filosofia, pessoas ligadas à história da arte e à história, naturalmente, visto que o âmbito do projeto é claramente historiográfico, independentemente dos contributos que possam decorrer de outras áreas de investigação. A ideia é esta, basicamente, a ideia de uma história descarnada, assim como ela aparece, eu acho que é bastante elucidativa, e tem a ver com uma ideia que a escola do Danal francesa vem sumarizando e continua a ser bastante operativa,
que é de colocar agentes, as pessoas, na história. Muitas vezes a história é feita de uma forma um pouco quase abstrata, a partir de duas ou três figuras que acabam por ser muito mitificadas dentro de uma lógica da história política que já está um pouco, eu diria, não tão... que não terá o mesmo tipo de interesse que tem a história da cultura, das mentalidades e a soma de várias historiografias, é essa a tendência agora dominante, que bate certo com a questão da interdisciplinaridade, mas dizia eu que a ideia é trazer para o centro da ação as pessoas, elas próprias, porque a história é feita de pessoas, daquilo que é o seu sangue, suor e lágrimas, não é? Para citar aqui uma expressão célebre, mas também dos seus risos, dos seus sentimentos, das suas emoções, daquilo que elas transmitem, porque são esses os catalisadores da história e os movimentos das massas são também importantes, seja na maneira como aderem a movimentos, seja na maneira como elas próprias geram movimentos, descer a esse nível, que muitas vezes é também o nível do cotidiano, é um nível importante, e a ideia da história do corpo é justamente a ideia do ser humano que se relaciona com a sua envolvência nas suas mais diferentes dimensões. Portanto, pareceu um bom mote para o assunto, que tem depois uma consequência, não é? Talvez um axioma, um segundo axioma, que é a ideia de que não se pode falar do corpo sem falar da alma. Isto é particularmente verdade quando se fala da Idade Média, onde são duas realidades, mas são duas realidades que estão unidas de uma maneira bastante irreversível, irrevogável, e que não podem ser nunca dissociadas. Portanto, a questão do corpo e da alma vêm sempre juntas, e seria um contrassenso estar, nem que fosse por uma questão analítica, de estar a desdobrar isto. Portanto, esta ideia de história do corpo que o projeto tem é num sentido lato, e portanto inclui também ela a história da alma como com uma naturalidade que pensamos que é óbvio e que carece de um grande desenvolvimento. Como é que se vai executar do ponto de vista metodológico o projeto? Essa foi uma das primeiras interrogações que se colocaram, quer individualmente quando pensei no projeto, quer quando depois fui alargando esses horizontes e fui comentando o projeto com outros colegas. Foi também algo que foi questionado na primeira reunião do grupo de investigação, e parece-nos que a maneira certa de entrar nos assuntos que têm a ver com o imaginário são sobretudo duas portas abertas, aquelas que temos à nossa disposição: a parte da arte e a parte da literatura. É aí que melhor se plasma a ideia do imaginário. Na ausência de testemunhos orais, obviamente, ficamos muito limitados à escrita, mas é na literatura que vamos recolher com certeza grande quantidade de informações, desde logo as próprias representações do corpo que norteiam o projeto, e portanto pareceu-nos que eram a forma, como eu estava a dizer, imediata, mais óbvia, mais clara de explorar o assunto. E, portanto, a ideia é, por um lado, pegarem objetos artísticos existentes em Portugal e que possam ser sinalizados como português, ou pelo menos obtidos em contexto português, e para resolver o problema da literatura em latim, identificar textos, nomeadamente a prosa, feita em português. Resolve vários problemas que se colocariam, porque muitas vezes quando o texto é escrito em latim é muito difícil estabelecer a procedência. Neste caso, o português, ou vernáculo, serve-nos de um critério que é bastante operacional neste aspecto. Portanto, serão estes desdobrar das fontes em fontes textuais, por um lado, e em fontes iconográficas, por outros, que vão ser, em bom rigor, as fontes utilizadas para mobilizar o projeto. Nesse particular, vão ser particularmente importantes, para essa redundância, o trabalho dos bolseiros que vão ser associados ao projeto, terão um papel essencial na maneira como o questionário vai ser modelado,
mas também na maneira como vai ser recolhida e registada a informação e, portanto, vamos ter que tomar algumas decisões, temos de qual o número ou o quantitativo de informação que vamos à procura, qual o tipo de amostragem que vamos utilizar para tentar recensear ou retratar o universo, mas na impossibilidade de esgotar, como dizia, a quantidade de informações ainda assim bastante grandes que podemos alocar a estes dois tipos de fontes, será necessário, tendo em conta a vida útil relativamente curta do projeto, tomar algumas medidas que sejam medidas que tornem tudo isto mais fácil e efetivo. Portanto, foi sobre isso que eu falei agora, fontes textuais, a amostragem da literatura medieval produzida em Portugal, já ficou dito para trás, redigida e traduzida em português, as vantagens também já as fui adiantando, em certa medida, porque delimitam o próprio objeto, porque restringe a um conjunto de textos que exclui todos aqueles que são feitos em língua latina. Depois, o trabalho de recenseamento das fontes literárias também já foi feito por alguns estudiosos, e isso poupa-nos, efetivamente, algum trabalho adicional, e podemos rapidamente entrar no centro e no âmago das preocupações, sem perder demasiado tempo com questões que se colocam ao montante deste trabalho. Já também foquei as questões da atribuição, que é muitas vezes ambígua, dos textos latinos, e depois há uma outra vantagem, que é o facto de muitos destes textos já estarem editados e transpostos para um português corrente, quantas vezes também com algum aparato crítico, com notas, com informação, que é muito facilitador do trabalho e também poupa alguns amargos que muitas vezes colocam ao desenvolvimento de projetos que trabalham textos paleográficos e, como é o caso, portanto, isso fica já resolvido. Há alguns textos, sem querer também ser demasiado expositivo, e sem nenhum critério de hierarquia, mas para dizer que há já então um lote de estudos que trabalharam esses textos e que nos permitem rastreá-los, identificá-los e eventualmente recolher informação prévia que dispensa depois um trabalho, permitindo-nos concentrar então no essencial. E é esse elenco, esse pequeno elenco aqui, muito sintetizado, onde podemos recorrer de uma forma bastante rápida para suprir as nossas necessidades de informação. Isto aqui também, obviamente, não tem nenhum interesse a não ser o ilustrativo. Isto são um conjunto de quase uma centena de textos que podem ser, que correspondem às características identificadas, textos vertidos em língua portuguesa, no período em causa, e, portanto, vemos aqui textos muito diferentes na sua tipologia, desde a geografia, desde as crónicas, desde os contos, os tratados devocionais, perdoem-me, das narrativas de viagem, portanto, aqui um lote bastante eclético de textos, mas que cada um deles tratará necessariamente o corpo da sua maneira, e isto é também importante, fazer esse cruzamento entre o tipo de literatura e a ideia e as concepções e o imaginário do corpo que cada uma delas acaba por carregar para o seu interior. Depois, a segunda dimensão do projeto, já não tanto as fontes textuais, mas sim as fontes iconográficas. Essa terá, sobretudo, a pintura, mais propriamente a iluminura, como uma fonte, diria, preferencial, justamente porque ela é abundante e porque ela já está levantada, mas também não ficarão, mesmo neste momento inicial, fora de cogitações, as questões relativamente à pintura parietal. Temos ali como os retábulos, os afrescos, as telas, e inclusivamente a escultura. É certo que podemos somar outro tipo de fontes iconográficas, mas estas são as essenciais e aquelas onde achamos que o foco deve estar concentrado. Há já também nesse registro alguns trabalhos que nos são úteis,
bibliografia de referência, em que podemos encontrar muito da informação ou de pistas para ir à procura de informação que seja útil, e há inclusivamente este catálogo onde vão sendo armazenadas vários inventários que correspondem a instituições que estão sob a tutela da DGPC e que vão reunindo, congregando este tipo de representações que agora acabei de falar, sobretudo as que têm a ver com os objetos, com a prática dos objetos, nomeadamente a estatuária, os recentes e algumas pinturas, e portanto isso já nos dá também um sólido ponto de partida, sem que para isso tenhamos, para facilitar, para evitar reinventar a roda, diria assim. O que temos como ponto orientador, ou pelo menos como uma grande inspiração para o trabalho que possa ser desenvolvido, é o trabalho que veio sendo feito a partir, em particular, sobretudo, de meados do século XX, em torno da história do corpo. Até aí o que temos é um grande vazio. Este trabalho da história do corpo vem no decurso dos estudos que começaram a ser feitos, orientados à história do imaginário no princípio do século XX e no final do século XIX, quando se abandona um pouco aquela lógica positivista do tratamento historiográfico e se passa para uma visão mais ampla daquilo que são as fontes historiográficas e o trabalho que deve ser feito sobre essas fontes, e portanto o trabalho da história do corpo vem num segundo momento, numa segunda vaga destes estudos sobre as representações, e com efeito tem aqui esta grande influência francófona, e tem sobretudo um grande nome, que é o nome de Jacques Le Goff, que vai em primeira instância chamar a atenção para o assunto, vai reunir vários ensaios que foram publicados de maneira esparsa, mas depois foram coligidos, e que dão muitas pistas e muitas categorias aplicáveis ao assunto, que efetivamente continuam a ser válidas. E depois, já numa geração seguinte, neste momento ainda há alguém que continua a trabalhar o tema, que é Jean-Claude Schmitt, que olha para a questão da história do corpo, dando um particular acento à questão do gesto e da gestualidade, e como esse gesto corresponde a uma exteriorização de um pensamento, de uma ideia e de uma relação da pessoa com o mundo que a rodeia. Portanto, isto são dois... inspiradores torna-se uma palavra, se calhar, que não gostaria tanto de utilizar, mas são, efetivamente, duas aproximações ao tema que parecem justas, e que são interessantes para trazer essa realidade para o contexto português. Em Portugal, o que está feito resume-se a 4 ou 5 obras que eu aqui elenco, sem prejuízo de haver, eventualmente, uma comunicação, um colóquio em que o assunto possa ter explorado, mas do ponto de vista da produção efetiva de estudos, temos, por vezes, textos, livros, coleções que sondam o assunto, que o fazem tangentes, mas que não o tratam na sua justa medida. Isto é, são aproximações que rapidamente são deixadas para trás, em detrimento de outros caminhos, mas que efetivamente acabam por dar aqui um substrato, um fundo importante. A sociedade medieval portuguesa parece ser onde primeiramente podemos encontrar um tipo de preocupações desta natureza, muito ligadas então à história do cotidiano e da sociedade, da vida em sociedade. E depois temos aqui um texto relativamente pequeno, mas também, de certa maneira, algo luminoso, de apenas 2 páginas, uma pequena entrada deixada por Luís Cruz no Dicionário Ilustrado da História de Portugal, que tem o condão de revivificar este tema. Isto é, depois deste primeiro
desta primeira iniciativa, há de facto alguém que alerta para a questão e que volta a trazê-la para, não diria o centro das preocupações, mas que não é completamente insensível ao problema e deixa claramente a ideia de que há um caminho a percorrer nesse sentido. O trabalho que se pode dizer mais orientado, ou pelo menos mais cuidado na maneira como encara o assunto, é feito pela consultora do projeto, é também outra das razões porque foi chamada para a consultoria, porque vai organizar um colóquio do qual decorrerá depois uma publicação das atas das comunicações, onde vai ter justamente a questão do corpo e dos gestos na civilização medieval como o centro das suas preocupações e, de facto, tem várias perspectivas, tem várias propostas, mas continua a ser, na sua essência, sem que isso penalize em nada o valor dos contributos, continua a ser uma espécie de um manto de retalhos em que as pessoas se relacionam com o tema em função das suas próprias sensibilidades e não vão à procura de uma lógica mais orgânica e mais global para tratar o assunto. Última referência para o trabalho que foi feito, coordenado por José Matoso, ou dirigido por José Matoso, que tem a ver com a história da vida privada em Portugal, que depois tem uma coordenação para o número medieval de Bernardo Vasconcelos e Sousa, e faz uma divisão tripartida na organização do volume e acolhe justamente em duas das três partes da obra esta designação genérica que é temática e que acaba por organizar e estruturar a própria obra, em que a delimita em termos de espaços e depois em termos de corpo e alma. E então aqui já estamos em sede mais própria do trabalho que se pretende desenvolver. E vemos que o corpo depois é tratado em pequenos capítulos, aliás, os capítulos são de alguma maneira também bastante heterogéneos, desde pequenas aproximações a tratamento mais pormenorizado, como acontece com Iria Gonçalves, que aprofunda muitas questões da onomástica e da alimentação, e onde existem também algumas tensões focadas na questão da mulher, da sexualidade, das questões da saúde e da doença, aqui também mais percepcionadas do que estudadas, mas ainda assim projetando uma ideia mais consistente e coerente do trabalho, e depois na alma, mostrando-se como a alma se rege pela relação com o sagrado, pelos aspectos devocionais, pelos aspectos ligados aos enterramentos, e portanto vemos como a questão do além e da importância do memorialismo também tem aqui o seu lugar no tratamento destas matérias. Isto fecha o que há de mais importante. Admito que possa haver mais um ou outro texto que não consegui identificar, mas não andará muito longe deste núcleo base. O projeto, então, vai-se, como é a panagem deste tipo de trabalhos, dividir em questões menores, portanto, do objetivo grande que é o tratamento do corpo e da alma, depois passa-se a uma análise mais detalhada, mais pormenorizada e mais orientada a certos aspectos, são eles que eu aqui trago, são não mais do que 6 ou 7, com a possibilidade de evoluir para outros níveis e outras propostas de interpretação. Uma é relativamente óbvia, a questão do corpo e como é que o corpo se relaciona com o sagrado e com o profano, e está aí subjacente a relação com o além, que já se viu tratada no livro que há pouco citei, da história do cotidiano, mas também como é que o corpo é mediado nestas relações pelo além através de um conjunto de procedimentos ritualísticos, protocolares, que transformam essa relação com o além e lhe dão uma certa racionalidade e uma forma de explicar o inexplicado e de entender, ou pelo menos tentar entender,
aquilo que se segue na vida terrena. Portanto, temos aqui, desde logo, um amplo campo de pesquisas, mas que também pode não ter uma dimensão extraterrena, como é a questão do além, mas pode ter uma mera dimensão relacionada com as ciências naturais e com o mundo natural. E, portanto, é aí que entra perspectivas que até estão muito na ordem do dia, a questão ecológica, como é que o homem se relaciona com o seu ambiente, como é que o domestica, como é que controla o espaço, o que é a domesticação e o controle do espaço neste contexto. Como é que o espaço que podemos definir como liminar ou selvagem também converge com as questões do imaginário e da definição de uma vida extraterrena. Portanto, tudo isto acaba por ter contaminações que são bastante óbvias. A ideia que é fundamental para quem está bastante familiarizado com a Idade Média, que é a ideia da questão do símbolo e da alegoria, e como o corpo foi muitas vezes utilizado como simbólico, seja nas suas partes, seja no seu todo, e como são muitas vezes, do ponto de vista até da explicação do mundo, utilizadas referências ao corpo humano, porque são aquelas que mais facilmente colhem, são aquelas que são mais facilmente perceptíveis por um público que em muitos casos é analfabeto, e portanto como isso se liga às questões das representações e como as representações são explicativas e são reveladoras de uma visão do mundo que é a visão que a Idade Média acaba por conjurar. Aqui são bons exemplos, a Igreja como corpo de Cristo, não é? Como a parte institucional que corresponde à Eclésia cristã é organizada em termos de um corpo que tem no seu topo um bispo, que é o bispo de Roma, ao qual estão depois, de uma forma hierárquica, associados arcebispos, bispos, toda a hierarquia. Portanto, como isso explica uma certa organização de uma instituição, que é verdade também para a monarquia, onde aparece o reino como cabeça do mundo e depois se desdobra em outras componentes, também elas ligadas à questão corporal e a esta identificação da sociedade com o corpo, a própria ideia de explicação do universo, o microcosmos versus o macrocosmos, que é também um tema para quem estuda a Idade Média muito recorrente e com que frequentemente nos encontramos, e portanto esta ideia do corpo como símbolo é também uma boa janela para estudar estes assuntos na nossa perspectiva. O gesto, já falei dele, o gesto é talvez o mais fácil de percepcionar se tivermos o cuidado de dividir o gesto por categorias e vemos como o gesto tem expressões ao nível da devoção, ao nível do tratamento fúnebre, da própria produção da escrita, do trabalho nos seus diferentes espaços, como também espelha a misericórdia, a violência. Portanto, temos aqui muitas facilidades e de uma forma até muito direta neste caso, de fazer um tratamento circunstanciado e aí até muito direto face às representações, não é? Porque é sobretudo a gestualidade que é muitas vezes contida, outras vezes mais incontida, e vamos ver na iconografia e nas próprias descrições textuais esse tipo de fórmulas onde existe uma maior repressão, uma maior liberdade quando se olha para o corpo, na forma de exteriorizar os sentimentos, exteriorizar as emoções, isso está bastante claro. A parte médica e anatómica, o conhecimento que é produzido no período e onde podemos ver como é que o conhecimento médico medieval tem ou não uma sintonia com o conhecimento, obviamente que não, mas em que moldes e em que nível de profundidade é que encontramos uma sintonia do conhecimento medieval com o conhecimento que há
que há hoje, como é que o corpo é concebido, muitas vezes como uma carcaça exterior da qual não se conhece bem o interior e, portanto, as construções que se fazem decorrem muitas vezes de uma grande ignorância ou de uma grande inépcia em tratar as questões relacionadas com os órgãos e, portanto, vemos aqui relações que se estabelecem com teorias que já vêm da antiguidade, teorias do humor, das teorias dos espíritos para explicar o funcionamento do corpo, tema muito atual, a questão da saúde, da salubridade, da epidemia, como é que o corpo pode ser protegido, como é que o corpo pode evitar ou ser exposto a esta sociedade que é a sociedade medieval. Outros aspectos que são particularmente tratados nos dias de hoje, são as questões relacionadas com a construção do papel sexual, a construção do género e a construção do outro, portanto as questões relacionadas com o género e com a alteridade para ser mais sintético, portanto como é que se constroem papéis de género e também perceber, isso calharia melhor ter sido dito no início, mas agora também faz algum sentido lembrá-lo, que é perceber que muitas destas construções que são feitas na Idade Média, muitas delas sobrevivem depois nas épocas que se lhes sucedem, algumas inclusivamente com impacto nas concepções que temos hoje em dia, notavelmente as questões do tratamento do homem e da mulher, que aparecem muito condicionadas pelo cristianismo, que é desenvolvido do ponto de vista teológico durante a Idade Média, e, portanto, a doutrina cristã é muito limitador do papel da mulher, e vemos como, portanto, coisas que parecem muito anteriores acabam por ter um eco muito presente. A questão do outro também, os primeiros contactos, como é que a visão de alguém que é recebido pela primeira vez com um certo desconhecimento, como é que isso conjura movimentos ou de aproximação, muitas vezes de repulsa, quase sempre de repulsa numa primeira fase, como é que isso depois é mediado, como é que se transpõem esses problemas, que estão também sempre muito presentes durante a Idade Média, nomeadamente quando há uma saída, por exemplo, nos séculos XII e XIII, a partir das Cruzadas, e vamos para o Oriente Longínquo, ou como no final da Idade Média estamos a começar a explorar novos espaços, a encontrar novos povos, e portanto estas questões estão sempre muito presentes, para não falar da relação com o estrangeiro, com o estranho, com aquele que é concebido como fora do padrão e que pode fazer parte da sociedade, mas é colocado com um anátema no seu exterior, com o caso dos estrangeiros, dos doentes, dos desvalidos, e isso é também pertinente. Depois, as práticas do corpo, e isto dizem respeito a várias dimensões da sociedade, a esfera pública, a esfera privada, a questão do ócio, isto é do lazer, do prazer, por oposição à questão do negócio, isto é do trabalho, do labor, e depois a questão do vestuário, de decoração, portanto todas estas, não quero ser demasiado extenso na apresentação, mas dar apenas algumas perspectivas que podem ser utilizadas. Acho que estou a finalizar esta parte mais concreta do questionário e não podia deixar de ficar de fora as questões relacionadas com a magia, com a fantasia, com o fiérico, que também são uma parte importante da maneira como o homem medieval concebe o seu mundo e com ele se relaciona, e portanto diria que a literatura nesse contexto é-nos muito útil, porque há muitos exemplos de literatura visionária em contexto português. Portanto, aí podemos encontrar, sobretudo, estes elementos particularmente visíveis. Portanto, questões ligadas à divindade, aos aspectos miraculosos, e a geografia é muito válida, mas também questões que extrapolam do maravilhoso e entram, ou que extrapolam do miraculoso para entrar num domínio maior, assim é que é, do maravilhoso, num sentido mais lato. A questão dos arquétipos medievais, isto tem justamente a ver com aquilo que eu dizia há pouco e como se transpõem através dos tempos muitos dos arquétipos, alguns deles que podemos recuar com facilidade à Idade Média para perceber a sua origem ou o seu desenvolvimento. Portanto,
Portanto, vemos como ideias, como a ideia de heróico, por exemplo, hoje temos, como ela tem muitas ligações com a maneira como o herói é construído na Idade Média através precisamente da literatura, das novelas de cavalaria, etc. E tudo isto é exportável para as outras categorias de uma forma ou de outra que aqui estão veiculadas. Não é? Há, finalmente, aquilo que geralmente é designado por medievalismos e tem a ver com a parte da recepção histórica, e como a cultura popular e a cultura de massas tem recebido a Idade Média ao longo do tempo, e que, de resto, neste momento até goza de bastante popularidade, como vemos a partir das séries, dos filmes, da própria literatura, e isso tem uma óbvia origem na Idade Média, e a ideia do corpo, como é que ele impacta nessa perspectiva da recepção histórica nos tempos atuais. Há sempre a possibilidade, e isto é algo que pode ou não ser feito dependendo do ritmo da investigação, mas é possível sempre estabelecer algumas comparações para tentar perceber então se há a tal dose de especificidade ou se estamos a falar sobretudo de concepções que de uma maneira geral existem dentro de um mesmo espaço que é o da cristandade latina ocidental. Tá bem? Esse é também uma importante pergunta, é de certa feita bastante lata no questionário que depois se pode subsumir, e isso levanta alguns problemas do ponto de vista da feasibilidade. Eventuais perguntas que podem ser colocadas e que ainda não foram pensadas, mas que a própria investigação acabará, porventura, por colocar. Depois aqui já, se calhar, só explicar muito brevemente que o trabalho está organizado de acordo com um conjunto de fases. Essas fases, tendo em conta no horizonte do projeto o exploratório, tal como ele é concebido, tem um ano de duração e, portanto, vemos como há aqui um primeiro momento que corresponde aos 6 meses, onde vão ser feitas sobretudo alguns trabalhos que criam as condições prévias para que depois se desenvolva efetivamente um trabalho já com um ritmo mais forte e mais substancial para o final, e que no fundo é criar as condições à cabeça para que depois se possa entrar numa velocidade de cruzeiro muito rapidamente, e o segundo semestre será sobretudo então mais rentável do ponto de vista daquilo que é a produção efetiva, mas sem o qual nunca se conseguiria obter grandes objetivos se não fosse prioristicamente considerados as questões relativas à identificação das fontes, à questão do questionário, à questão da gestão do projeto, e portanto tudo isso está devidamente identificado. A tentativa é de fazer cumprir da melhor forma o cronograma que está aqui presente, tendo em conta então esses limites de tempo que estão definidos. As produções que o projeto espera, e isto é a parte visível de todo o trabalho que será feito, é aquilo que o projeto pode apresentar. De um projeto que acabará que acabe por não ter produtos, sejam eles estudos, sejam eles informação para o grande público, acaba por ser um projeto estéril. Portanto, a ideia é que se faça efetivamente uma produção na forma geralmente habitual que se fazem estas coisas. Também não há muito por onde inventar. Publicações nacionais e internacionais sob a forma de livros, capítulos de livros, de revistas científicas especializadas, eventos científicos como congressos, colóquios, seminários, tentar nestes locais apresentar o projeto e estabelecer contactos que permitam depois ancorar o projeto em redes maiores, onde haja afinidades e trocas de experiências que melhorem os resultados e possam ser produtivos. E depois o próprio projeto chamou a si desenvolver algumas aplicações de gestões de humanidades digitais, também é um conceito que está muito em voga, mas no fundo ir buscar à informática tanto aplicações que sejam úteis do ponto de vista da recolha de informação, da sua análise, mas também da sua divulgação, e portanto vamos tentar fazer aqui um ênfase muito grande nas virtualidades da informática, colocando-os ao serviço do projeto para melhor o conhecer.
Finalmente, a formação avançada, portanto, espera-se que haja, quer do ponto de vista dos bolseiros que entram no projeto, quer de alguns jovens investigadores que vão sendo identificados, criar-se aqui uma vaga, que seja uma vaga que alastre e que se torne um filão de pesquisas, quiçá no interior do próprio Centro de História, visto que esse aspecto não faz parte das atuais linhas de investigação, tal como o Centro está a trabalhar. Há também um lado de divulgação, portanto, aqui a possibilidade de fazermos alguns podcasts, de fazer algumas escolas para públicos diferenciados, que não sejam públicos especializados, eventos de ampla divulgação científica, nomeadamente em contextos como os que aparecem em alguns certames maiores que a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia vai organizando e eventuais outras produções que possam ser pensadas entretanto. Estou-me já a aproximar do fim para dizer que já há uma execução, portanto estes 3 meses que decorreram desde o início do projeto já permitiram construir alguns outputs. Já foi feita uma primeira reunião do projeto com a equipa toda, onde foram tratados estes assuntos iniciais, mas que careciam de uma discussão e de um assentamento. Já foram feitas novas adições do ponto de vista da equipa de investigação. Isso é um processo que nunca estará finalizado e que manteremos sempre com uma porta giratória em que podem entrar pessoas. Estão a ser já pensados os modos das humanidades digitais de uma forma efetiva. Já foi feita uma breve apresentação multimédia a pretexto de uma organização e de um evento, como os que há pouco falava, programado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e estamos em curso neste momento com o processo de contratação de bolseiros, que vão ter efetivamente então um papel muito nuclear no levantamento da informação e na sua recolha. Está programado um ciclo de cinema, está já numa fase adiantada o website e o blog do projeto, que eram também 2 importantes outputs, porque o projeto está muito orientado para a sua disponibilização de informação, para a sua visualização, portanto o website joga aqui um lugar muito importante na maneira como o projeto está concebido para o exterior, e portanto está-se a aproximar o segundo workshop, onde já se poderá explicar ou tentar definir com maior rigor algumas das questões que estão a ser tratadas. Isto era o que eu estava a dizer, de uma forma um pouco mais visual. O website vai funcionar como um repositório no qual serão vertidos a maior parte dos restantes softwares. Vai haver uma base de dados que será o local onde são recenseados e registados os trabalhos que são feitos sobre as fontes. Isso irá estar ligado àquilo que aparece ali descrito como software Adam, que é um software de visualização de informação. Portanto, a informação que é guardada depois é visualizada de uma forma que se espera fácil, intuitiva e dinâmica por públicos, lá está, especializados, mas também de grande espectro. Estão a ser pensados outros softwares, nomeadamente apresentações multimédia, vão ser associados ao website, e há um blog onde podemos encontrar, sobretudo, notícias que têm a ver com o projeto e que correspondem mais ou menos ao dia corrente dos trabalhos. Então agora só mesmo para fechar, ainda não está efetivamente fechado na sua máxima extensão, não sei se vou conseguir fazer a ligação, não fiz esse teste prévio, espero que tenhamos ligação ao exterior. A ideia era mostrar aqui apenas o website do projeto. Ele tem esta visualização inicial, e depois aqui vamos encontrar muito do que já fui anunciando, nomeadamente uma breve apresentação do projeto, onde se explicam as suas grandes linhas de força, um sítio onde está identificada a equipa de investigação e onde podem ser vistos os respectivos currículos, os contributos que vão fazendo para o projeto. No fundo é só para dar uma ideia. A produção científica que está a ser feita sob a forma de publicações, sob a forma de participação em eventos, sob a forma de organização de eventos, as formações avançadas que já aparecem associadas ao projeto. Posso só mostrar aqui alguns casos de teses de doutoramento ou teses
de mestrado, onde a questão do gesto, por exemplo, aqui o gesto da violência, a representação da violência, é bastante visível. O caso do gesto e do ritual académico também pode ser encontrado numa outra tese de doutoramento que está agora a ser finalizada. São tudo investigadores que fazem parte do projeto, jovens investigadores. Uma outra investigação em curso sobre a violência, mas uma violência no sentido do combate espiritual, que é encontrada em textos, sobretudo geográficos, mas também biográficos, a partir dos sermonários e da Parenética de Santo António de Lisboa e Frei Pai de Coimbra. Onde aqui temos já algum trabalho que começa a ser feito, já têm sido feitos alguns eventos, com algumas participações. No fundo, aqui acolhe a informação. E nas humanidades digitais temos apenas, neste momento, uma aplicação multimédia que foi a que esteve a correr há algum tempo aqui no espaço da Faculdade de Letras, mas é aqui que vamos depois colocar as novas aplicações e que será o espaço de entrada no próprio projeto. Vou deixar aqui a música de fundo. Há também um espaço onde se vai reunindo toda a bibliografia relacionada com o tema, para quem se interesse por ele, possa encontrar aqui referências mais simples e mais fáceis de encontrar. E depois o blog de que falava há pouco, onde vamos encontrar informação, nomeadamente a contratação de bolseiros, como é o caso, as atividades que vão sendo feitas no âmbito do projeto, a edição de investigadores, apresentações multimédia, portanto, de maneira a deixar aqui uma relação fácil para quem quer acompanhar a evolução do projeto, que pode ainda ser levada mais a um extremo maior. Se quiser contactar, se tiver informações, tem sempre aqui alguma forma de estabelecer contacto connosco, com a equipa de investigação, e acho que depois de uma já longa, imagino, portanto, seria basicamente isto que gostava de dizer em relação à apresentação do projeto. E